Saber Cotidiano apresenta Esse livro, Byung-Chul Han, tá mexendo realmente com a minha cabeça. É um capítulo melhor do que o outro. Ele escreveu um capítulo sobre automutilação, gente. Esse tema que é super comum, cada vez mais, né? Até tô gravando esse vídeo no setembro amarelo, né? Prevenção a suicídios e tudo mais. Claro que esse vídeo acho que vai ao ar já em outubro ou talvez novembro, mas falar de um tema tão atual e compartilhar isso, né, e linkar isso com ideias de narcisismo, ideias desse panótico digital, do autoexposição, é realmente muito inovador, né? É um pensador assim que traz muitas janelas, que faz a gente abrir o nosso pensamento em muitas janelas. Como falar, né, de automutilação dentro desse contexto da sociedade contemporânea, que é muito mais, não se trata aqui de fazer uma análise psicológica, psicanalítica, mas uma análise social do sofrimento, como a gente tem feito ali a partir de livros como Patologia do Social, mesmo as outras obras do Safatli, do Dunker, do Byung-Chul Han. Primeiro, né, a gente está, de fato, diante de um contexto mais de uma explicação social do narcisismo, né? Essa ideia de que no narcisismo o outro, a gente retorce o outro até que ele caiba, que a gente consiga reconhecer nós mesmos no outro e que a gente entenda que tudo que o outro faz é sobre a gente, né? Ou seja, no fim a gente elimina o outro, o narcisista elimina o outro para que ele possa existir e possa ser percebido e entendido por si mesmo, né? Então a gente está nessa sensação, a gente está nessa tendência que vai muito em oposição ao que é chamado de amor próprio, porque o amor próprio ele precisa do outro, né? Isso é um ponto que o Byung-Chul Han coloca o tempo todo, né? Essa questão do coletivo, das relações, que se vender muito uma ideia de que somos autossuficientes, que nós construímos a nossa felicidade, que nós temos que nos amar independentemente dos outros, mas a gente só pode se amar, a gente só pode se conhecer enquanto ser a partir da relação com o outro, a partir também dos feedbacks, daquilo que o outro traz, né? É claro que o amor próprio ele vai até um ponto em que o eu consegue delimitar suas fronteiras, vai dizer Byung-Chul Han, perante os outros, né? Não é que a gente acaba se confundindo com o outro. Não, tem que ter uma diferenciação, eu tenho que saber até onde eu vou, mas de fato eu preciso do outro, eu preciso estar com o outro, lidar com o outro, lidar com o objeto, criar um vínculo para voltar isso para mim, né? E me estabilizar, né? Apenas o amor do outro estabiliza o eu, vai dizer Byung-Chul Han. E para essa sensação estável do amor próprio, é preciso que a gente se considere importante. Mas isso vem do outro, não vem da gente ficar repetindo programação neurolinguística, de ficar repetindo frases, eu sou a melhor, eu sou importante, eu tenho valor. Não, eu tenho que viver e construir isso em relação com o outro. Eu preciso de amigos, eu preciso de família, eu preciso de pessoas próximas a mim, afinal vivemos em sociedade, né? Só que a gente está num momento em que a gente evita qualquer forma de ferimento, a gente tem medo de se relacionar, a gente tem medo de se ferir, a gente tem medo de se traumatizar, de se violentar. Então, de novo, é aquela ideia de que vamos ser transparentes, vamos saber e falar toda a verdade, porque aí eu controlo minimamente a situação, eu controlo se eu vou me envolver ou não, eu tento evitar ao máximo o outro, situações traumáticas junto ao outro. Só que a gente precisa do conflito. Né? A sensação constante de vazio que a gente vive é porque a gente quer escapar do conflito, a gente acha que a gente consegue sozinhos resolver as situações. Só que trabalhar com conflito, trabalhar o conflito em relação é algo que exige tempo, que é outra coisa que também não tem na nossa sociedade, que a gente não consegue ter tempo para pensar e ficar com o incômodo do conflito e trabalhar esse conflito na relação.
né? A gente cresce, amadurece apenas lidando com esse tipo de conflito, com esse tipo de situação. E estar em conflito não significa que ou é sucesso ou é fracasso. A gente também tem que sair desses binarismos, né? A construção de consensos. A política, ela tá muito assim, né? As pessoas não conseguem dialogar, os candidatos não conseguem dialogar, quer dizer, alguns conseguem, outros se recusam, mas a ideia de que ou é ou não é, vamos falar a verdade, enfim, vamos desmascarar o que está oculto, vamos aí trazer, e aí vamos tentar lacrar, né? Mas, na verdade, cria-se, gera-se uma atmosfera de conflito e se escapa. Por quê? Porque um conflito, ele exige diálogo. E ele exige, de fato, aí sim, não é transparência, mas a sinceridade. E ser transparente, ou se dizer transparente, dono de uma verdade, é muito diferente de ser sincero, né? Então, é bom a gente pontuar isso, que a gente tá num momento de evitação de conflitos, porque essa sociedade do positivo, ela não quer elementos negativos, né? Então, constantemente a gente se força a estar em relações que não nos façam mal, né? Mas até nas relações de amizade, às vezes, a gente precisa ouvir certas coisas, né? Essa sensação de que é importante o conflito para a produção até da nossa autoimagem, do nosso autorreconhecimento, né? É algo raro, porque não é tão comum, né? Hoje em dia todo mundo só quer saber de receber aplausos dos outros, né? Pois bem, se a estratégia da produção neoliberal é essa ideia de autenticidade, aí a gente volta para a questão do vazio, né? Porque se eu é coagido o tempo todo a produzir a si mesmo, como empreendedor, como ser de sucesso, como ser que se basta, é uma coação narcísica. E diante desse contexto, ele é um ser que se culpa, se vigia, se condiciona a ficar dependente da aprovação dos outros, se espreita, enfim, está o tempo todo em alerta, né? E quando essa ideia criada do que é um sucesso falha, quando esse eu não consegue se enquadrar nessa ideia criada de sucesso, ele vai entrar em depressão, ele vai justamente querer se ferir, né, até como uma punição, né? A gente está mesmo diante de uma era em que, principalmente os mais jovens, os adolescentes, eles não crescem se frustrando, eles não crescem entendendo que conflitos são normais, né? E eles crescem muito nessa tentativa de agradar, de criar uma imagem de si. E aí, quando isso quebra, quando se percebe que não, peraí, eu não sou isso, ou você é uma farsa, então eu mereço a punição, ou você é insuficiente e aí cai-se no vazio, na depressão, na ansiedade, sensação de culpa, de falta. As pessoas têm vergonha das próprias insuficiências, né? Sendo que a gente sabe que faz parte da nossa constituição como ser humano ser insuficiente e não nos bastarmos, né? E é por isso que a gente precisa dos outros, porque o tempo todo a gente está se relacionando, se calibrando, se transformando em alguém diferente, né? A gente não tem que ter esse apego a um modelo de ser totalmente rígido. E é claro que a sensação de vazio, de não dar conta, vai corroborar uma situação de total desespero, desamparo, vazio, depressão, ansiedade. E aí, para sentir alguma coisa, talvez venha a automutilação, ou para, enfim, justamente como essa sociedade não consegue estar em conflito com o outro e se resolver na relação com o outro, parece muito mais fácil se colocar, né, num papel de vítima, ou se colocar como capaz de infringir um mal a si mesmo, até porque nem se tolera que o outro infrinja um mal a você.
é mais fácil você se infringir, porque aí você tem meio que o seu limite, você sabe até onde você pode ir nessa automutilação. Vocês já pararam para pensar essas coisas? Que coisa maluca, gente. A gente está vivendo realmente num tempo de questionar, né, para onde a gente está caminhando, né, com essa questão, né, da autoexposição, de querer ser autêntico, né, de, enfim, criar uma persona de si, né. Esse sujeito acaba se cansando de si mesmo, né, nas redes. Ele não consegue, né, ele acaba adoecendo e perde qualquer relação com o outro, toda a riqueza que vem a partir da relação com o outro.